Graças a Deus. Quando tudo deixares no altar. Curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus continue ministrando o teu coração. Que a palavra do Senhor, ela venha suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha nos alimentar, venha nos orientar nesta manhã, através da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade de agir nesse lugar. Fala, Senhor, a cada um, a cada coração nesta manhã. Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Amém? Podeis tomar assento. Sabemos que Isaque é a promessa de Deus para Abraão. Abraão orou muito a Deus para que tivesse um herdeiro, tivesse um filho. E Deus vem a ele com promessas que ele dominaria toda a terra, todas as nações, sairia do seu ventre, sairia ali da sua esposa, e desse casal Deus iria fazer uma grande nação. Então Isaque era a promessa de Deus. Mas Deus vem para Abraão agora e diz: Olha, eu quero que você me entregue o seu filho, o seu único filho. Eu quero que você suba ao monte que eu vou te mostrar, e você ali me entregue em holocausto. Holocausto é uma entrega total. Tudo se entrega no holocausto, não se retira nada. Tudo no holocausto é entregue, tudo é queimado ao Senhor. Mas algo muito interessante nessa caminhada diz: ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia, o que é o terceiro dia? A Bíblia nos fala muito ao terceiro dia. Ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia. O terceiro dia é o dia perfeito. É a união entre a mente, o corpo e a mente e o espírito. Passado, presente e futuro. Princípio, meio e fim. Pai, Filho e Espírito Santo. O terceiro dia nos fala de um caminhar mais alto com Deus. Abraão, ele ouve Deus, ele obedece Deus, e ele agora chama dois
servos para ir com ele, mas quando ele olha ao terceiro dia e ele vê ao longe um monte onde Deus tinha preparado. E ao ver o monte de longe, ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Ele diz aos seus 2 moços que o acompanhavam: fica aqui, esperem aqui que eu e meu filho, nós vamos subir e vamos adorar. Vamos ali adorar. Então o pedido de Deus é: oferece ali em holocausto, simboliza total dedicação ou submissão a Deus. Eu quero que você tenha uma dedicação total. Eu quero que você entregue tudo, que você me obedeça tudo. E levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia, ele disse para os moços, no versículo de número 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vamos subir, vocês fiquem aqui, porque nós vamos ali adorar. Abraão não subiu um monte para cantar. Muitas vezes nós pensamos assim: vamos hoje à igreja, vamos adorar ao Senhor. E muitas vezes pensamos: mas não tem nenhum grupo de louvor, não teve muitas canções, não teve instrumentos. Louvor é diferente de adoração. Então, o Senhor está chamando para adorar. Não levou consigo o coral de vozes afinadas ou um grupo de instrumentistas. Ele subiu ao monte para entrar no Santo dos Santos. Ele entrou no lugar sagrado. Quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, nós não estamos vindo apenas para louvar a Deus. Nós estamos entrando para adorar a Deus. E quando decidimos adorar a Deus, é uma entrega total. Ali não havia palcos, holofotes, não havia luzes, não havia ninguém para incentivá-lo ou aplaudir. Os 2 moços que poderiam subir juntamente com ele estiveram no caminho nos 2 dias, mas ao terceiro dia ele diz: fiquem aqui, é entre eu e Deus. Adoração é entre eu e Deus. Não é uma multidão, não é um grupo de louvor, não é porque se alguém canta, eu também canto. Isso é louvar a Deus. Nós nos achegamos para louvar a Deus. A subida era para entregar a promessa recebida, a promessa que ele esperou a sua vida toda. Deus chega para Abraão e diz: olha, eu te dei um filho e agora eu quero ele. E esse filho estava unido a toda a promessa que Deus tinha feito a ele. A promessa que ele esperou por sua vida toda. Quem era Isaac? Isaac era motivo de muitas orações. Isaac era motivo de muitas tristezas ao coração de Abraão e de sua esposa. Nós não temos um filho, nos dê um filho. Todas as vezes eles chegavam, pediam a Deus: olha, mas eu não tenho um herdeiro. Não, mas eu vou te dar o mundo inteiro, eu vou te abençoar, eu vou te dar muitas riquezas, mas eu não tenho um herdeiro. E Deus entrega esse herdeiro. A única promessa que Deus lhe fizera foi Isaac. Quando nós olhamos todas as promessas: eu vou te dar terras, você estará sobre todas as nações. Tudo isso estava ligado à única promessa, que era Isaac. Nada valeria a pena sem Isaac. Não precisaria dar as nações, porque ele não teria herdeiro. Não precisaria dar muitas riquezas, porque ele não teria herdeiro. Então a única promessa que Deus lhe fizera, pois tudo que Deus lhe falou dependia e convergia para a promessa que era Isaac. E Deus agora está dizendo: olha, eu quero holocausto, eu quero tudo. Tudo que está nas tuas mãos está sobre Isaac, e eu quero Isaac. Ao subir a montanha,
estava levando tudo o que possuía, Isaac. Quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que entregar tudo que nós possuímos e tudo que nós somos, porque tudo é dele e tudo é para ele. Não há nada em nós que nós não possamos entregar a Deus. Uma vida de obediência para alcançar a promessa. O que viveu Abraão? Uma vida de obediência. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, acho que eu vou parar de ir à igreja. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma vida de obediência. Não importa o que aconteça, a nossa aliança é com Deus. É uma vida de obediência para alcançar a promessa que Abraão tinha feito. E por essa promessa, ele deixou a sua terra, deixou a sua casa, deixou a sua parentela. Ele foi obedecendo a tudo aquilo que Deus ia lhe dizendo, ele ia obedecendo. Então Abraão teve uma vida de obediência. Deixou o filho da carne, Ismael. Tem muitas coisas que nós temos, mas é da carne. São das emoções. E Deus disse, deixa Ismael. E quando Deus disse, teu único filho, não era o filho da carne, não era o filho de atitudes da carne. E ele chega para todo aquele grupo e diz, eu e o rapaz vamos adorar. Adorar é provar a Deus que amamos mais que qualquer bênção ou promessa. O que é adorar? É provar para Deus que tudo que Ele tem nos dado não é maior do que Ele. Meu filho não é maior do que Ele, meu carro não é maior do que Ele, as casas que Ele possa ter te dado não é maior do que Ele, nada é maior do que Ele, seu esposo, seu casamento, sua esposa, nada é maior do que Deus. Adorar é entregar. Adorar é entregar. É entregar a Deus sem esperar qualquer recompensa. Que recompensa teria Abraão agora? Pegar a promessa, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, e entregar em holocausto para Deus. O que ele esperava de troca? Deus poderia dar muitas coisas, e ele dizia, não, só quero Isaac. Não, mas você me dá Isaac, que eu vou te dar todas as terras, eu vou te dar todas as nações. Me dê Isaac, que eu vou te abençoar. Não, a bênção era Isaac. Então adorar é entregar a Deus aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que é mais importante para nós. Nós temos um conceito errado. Eu vou à igreja adorar. Nós muitas vezes nos achegamos à igreja para louvar. Vamos louvar com um grupo, vamos louvar alguns minutos, mas adorar é uma vida. É andar com Cristo, é andar com Deus. Jesus tem um encontro com a mulher de Samaria. Abra a tua Bíblia em João capítulo 4. A mulher de Samaria. E essa mulher então, Jesus tem um encontro com ela, e eles começam a travar ali uma conversa. Versículo 7 em diante diz assim, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e a quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher pergunta para Jesus: qual é o lugar correto para adorar? Ela, sendo samaritana, houve uma divisão no reino de Israel. Então se dividiu no reino do norte, reino do sul, e os samaritanos adoravam ao lado norte, estavam do lado norte, e o reino sul em Jerusalém. E cada um condenava o lugar do outro. Olha, não é aí o lugar. Vocês adoram errado, vocês não servem a Deus. Quantas vezes nos dias de hoje nós ainda estamos na mesma disputa? Olha, você é dessa igreja, ali não adora a Deus. Olha, eu sou dessa igreja, aqui eu adoro Deus. Quantas vezes nós estamos com esse pensamento? Adoração individual, não é o lugar, não é onde você vai, é como você faz, como você adora, como você busca. Ah, mas aqui tem pouca gente, eu gosto onde tem muita gente. Adoração individual, não é multidão. Abraão chega para os moços e diz: fiquem aqui, porque eu vou ao terceiro dia. Ao terceiro dia é o lugar da adoração, é o lugar da entrega, é o lugar do amadurecimento. Quando nós já estamos maduros, quando não é mais o corpo ou a alma que domina, mas é o espírito que adora. Quantas vezes ainda estamos no corpo ou estamos na alma? Quantas vezes pensamos que o culto a Deus é um movimento para alegrar a nossa alma? Quantas vezes exigimos até que o culto tenha movimentos para alegrar a nossa alma? O culto é para quem? É para você? É para mim? Ou é para Deus? O que Deus pede? Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eles não estão em multidão adorando. Os verdadeiros adoradores, eles estão diante de Deus adorando. É algo pessoal, é algo que se entrega. Deus é espírito, Deus é mais elevado que qualquer lugar, mais sagrado que qualquer divindade ou entidade. Deus é o lugar santíssimo. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Jesus chega para a mulher e diz: olha, eu sou o Messias. Você está diante de mim agora. Quantas vezes estamos diante do Senhor, mas estamos pensando: que lugar eu vou adorar? Onde eu vou buscar Jesus? O que eu vou preparar para Jesus? Eu queria um culto mais avivado. Eu queria um culto que eu pudesse dançar, pular. Tudo isso é bom, mas é alma. É alma. Nós temos que amadurecer para prestar um culto em espírito e em verdade. Não algo que seja para nos alegrar. Jesus disse para a mulher: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, quando fala com Moisés, Deus dá todas as diretrizes para que o tabernáculo fosse erguido, para que o tabernáculo fosse levantado. E havia ali 3 lugares no tabernáculo: pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. Muitas vezes nós só chegamos ao lugar externo, lavamos nossos pés, nossas mãos, não entramos ao santuário. E raras vezes conseguimos entrar ao lugar santíssimo. Ao lugar santíssimo sempre é o lugar da entrega. Havia o lugar santíssimo. Abre a tua Bíblia, Êxodo 25, versículo de número 30, diz assim: e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Perpetuamente. A presença. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Você deve entrar na presença de Deus perpetuamente. Havia 3 divisões: pátio externo, santuário e o lugar santíssimo. Hoje nós temos que adentrar, deixarmos de apenas louvar a Deus, deixarmos de apenas sermos parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma entidade. Nós temos que adorar a Deus. O que você veio fazer? Abraão diz aos moços: fiquem aqui, porque eu vou adorar a Deus. Agora eu tenho algo a entregar a Deus. E ele levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E Jesus vem agora e diz para a mulher: olha, mulher, não é nem em Jerusalém, nem neste monte. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Quantas vezes fazemos tantas viagens? Não, eu vou adorar a Deus. Deus se adora em espírito e em verdade. É aqui que Deus espera. Agora, nós temos que estar disposto a entregar, chegar diante do lugar santíssimo e colocar sobre a mesa a nossa promessa. O pão, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro e de ouro batido. Se fará esse candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Deus dá todo o detalhe que Ele queria, como Ele queria que se fizesse o templo, o altar, mas ali na mesa era algo que deveria ser feito perpetuamente. É o lugar da entrega, é o lugar da adoração. Então Jesus, ele chega e diz: eu sou o caminho. Olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria água e beberia dessa água. E dentro de você teria uma fonte de água viva que nunca mais cessaria. Nunca mais você teria necessidade. Quantas vezes nós nos achegamos a Deus só pensando nas nossas necessidades, só pensando nos problemas que nós temos, só pensando: olha, mas Deus precisa resolver isso, Deus precisa resolver aquilo, Deus precisa fazer isso, Deus precisa fazer aquilo. Tudo Deus fará. A resposta que Abraão dá ao seu filho: pai, mas está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro? E a palavra de Abraão é: Deus proverá. Deus proverá. Deus dará o cordeiro. Deus fará o que é necessário. Deus está à frente de toda necessidade. Outro homem que entendeu o que era adoração
Muitas vezes nós pensamos assim, o Brasil agora entrou em uma situação muito difícil. Vai ser difícil a prosperidade, vai ser difícil ganhar dinheiro, vai ser difícil as empresas. Não só pelo Brasil, porque o mundo está passando por isso. E um homem que estava vivenciando um tempo como esse, chamava-se Abacuque. O seu país estava sendo dominado pelos babilônios. E ele percebe que agora seria um tempo muito difícil. Os príncipes seriam levados escravos. Os nobres da terra seriam levados. Seriam proibidos de governar a terra. E ele começa a orar com Deus, a falar com Deus, a buscar em Deus. E ele então vai falar com Deus sobre tudo o que estava acontecendo. E ele agora pede para que Deus ouça a sua oração. Capítulo 3 de Abacuque diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E então ele fala: o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saiam da tua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra em Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arcos. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram, luz das tuas flechas, o resplendor dos relâmpagos da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a casa do ímpio, descobriste o alicerce até o pescoço. Essa era a oração de um homem que estava aflito. Ele olhava e os inimigos estavam entrando, e ele podia pensar: mas agora estamos perdidos, agora não há salvação. Ele olhava tudo e na sua admiração, na sua oração, ele dizia: Senhor, como vamos fazer? Como vamos te buscar? Como vamos continuar a buscar a tua face? Há momentos que nós olhamos o mar está ali. O mar representa multidões. Mas há um momento que Deus move as multidões. Há um momento que Deus muda toda e qualquer situação. Há um momento que Deus ouve a oração do aflito e do necessitado. Abraão tinha aprendido a caminhar na fé. Os 2 primeiros dias é vencer a alma, vencer o corpo e entrarmos diante de Deus em espírito. É aprender a adoração em espírito. Aprender que não é movimentos que me leva a Deus. Aprender que não é multidões que me leva a Deus. Porque no momento da entrega, no momento da adoração, é eu e Deus. A multidão não fará aquilo que eu tenho que fazer. A multidão não vai entregar aquilo que eu tenho que entregar. Os servos não vão entregar
aquilo que você tem que entregar. O seu marido não vai entregar aquilo que você tem que entregar. A sua esposa não vai entregar aquilo que você tem que entregar. Você não vai conseguir entregar para os seus filhos. Por isso nós temos que ensinar a criança, para que ela não se desvie do caminho. O ensinamento da nossa pátria, nós perdemos os nossos filhos. Por quê? Quando ele tiver 14 anos eu ensino. Quando ele tiver 15 anos ele decide. Não é assim que funciona. Ensine a criança no caminho que deve andar. Com 15 anos, ele não saberá mais quem é Jesus. Com 15 anos, já colocaram na cabeça dele muitos deuses e muitas revoltas. Ele não saberá quem é Jesus. Quando deixamos que os nossos filhos sejam cuidados pelos outros, nós estamos abrindo mão da nossa herança. Estamos abrindo mão daquilo que Deus nos deu. Então, é um tempo de buscar a Deus. Então, Abacuque, ele faz um clamor e ele começa então a olhar, a observar. Ele via tudo aquilo, mas ele diz: olha, os montes e as nações, o Senhor está cuidando. Algo está acontecendo em volta. Sabe o que está em volta do adorador? Deus está movendo. Enquanto o adorador está de joelhos, Deus está trabalhando. Enquanto o adorador está entregando, Deus está mudando tudo. Está mudando os mares, está mudando os montes, está mudando tudo. Não é na nossa força, não é na minha vontade, não é quando eu quero ou como eu quero. Abacuque, ele vem e diz: a oração do profeta. Ele então começa a orar, ele começa a buscar, e ele diz: tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Algo pode estar acontecendo no mundo inteiro, mas Deus não deixou de ser Deus. Aonde nós vamos parar? É a sua decisão. Onde você quer ir? Qual caminho você está seguindo? Com quem você está andando? É a sua decisão. Para onde nós vamos? Com Cristo. É um tempo de voltarmos a Cristo. E ele disse: ouvindo-o eu, meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo, que invadirá com as suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e farás os meus pés como das cervas, e me farás andar sobre as minhas alturas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Não haja fruto na vide. O que Jesus diz? Eu sou a videira. Ainda que a figueira, o que representa a figueira? A figueira é o fruto da nossa alma, é o resultado do esforço humano. Ainda que o meu trabalho, ainda que o meu esforço não dê resultado. Adão, quando pecou, quando caiu, ele usou a folha de figueira para encobrir o seu pecado. É a força do homem, é o esforço da alma para se livrar do seu pecado. Quantas vezes nós queremos usar o esforço da nossa alma para nos livrar do pecado? Mas Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a nossa alma, o nosso esforço humano não tenha resultado, ainda que não haja
fruto na vide, ainda que não haja alegria. E Jesus disse: eu sou a videira. E estejamos esperando uma resposta. E ele diz: eu me alegrarei. Ainda que não tenha nenhuma resposta de Deus, ainda que nós estejamos orando, ainda que estejamos buscando, e a videira, ela não nos dá resposta, ela não nos dá o fruto. Quantas vezes estamos orando e pensamos: Deus não está me ouvindo? Quantas vezes buscamos e pensamos: Deus não vai dar respostas? Ainda que a videira não deu seu fruto, ainda que não haja a resposta que nós estamos esperando, ele diz: todavia, eu continuarei servindo a Deus com alegria. Ainda que o produto da oliveira minta, a azeitona espremida, ela produz o azeite. Produz o azeite. Quando nós estamos passando por aflição, nós estamos sendo muitas vezes espremidos, e é necessário que essa pressão, ela traga o azeite, ela traga o óleo, que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Ainda que o produto da oliveira não vingue, não venha, nós continuaremos a louvar o Senhor. A promessa, ainda que a promessa falhe, nós continuaremos a adorar. Adoração é o terceiro dia, é a expectativa de algo grande que vai acontecer. Algo grande vai acontecer. Algo muito grande está para acontecer. E é nesse tempo que parece que as coisas não fluem. É nesse tempo que parece que Deus está pedindo aquilo que Ele nos entregou. Parece que é nesse tempo que Deus está nos provando. Parece que é nesse tempo que nós oramos, buscamos e não há uma resposta. A videira não dá respostas. Parece que Cristo, Ele não nos dá resposta. Parece que o azeite, o óleo, ele não está fluindo. É nesse tempo que nós temos que continuar. Ao terceiro dia, é a expectativa de algo grande vai acontecer, mas ainda eu não estou vendo. Quantas vezes nós pensamos: não, eu não vou mais, eu vou parar, porque eu não estou vendo. Já orei uma vez, já orei duas, já jejuei 3, já jejuei 4, 5, devo continuar jejuando? Eu não estou vendo. Abraão, ele ia caminhando. Deus só disse: vai pelo caminho que eu vou te indicar. De longe, ao terceiro dia, ele viu o monte. Ainda havia um grande caminho a percorrer. Ainda teria que subir o monte. Havia um caminho a percorrer. Muitas vezes nós pensamos: eu já cansei. Há um caminho a percorrer. E o caminho é para a adoração. Tudo que Deus te deu está preso à promessa. Deus te deu carros, casas, negócios. Tudo isto está preso à promessa. Quem é a promessa? Jesus Cristo. Quando você não se rende a Jesus Cristo, as demais coisas não têm valor algum. Quantas vezes pensamos: se eu perder minha casa, se eu perder o meu negócio, se eu perder a comunhão com Cristo. Jesus disse para a mulher: mulher, não é nem aqui e nem lá. A verdadeira adoração se faz em espírito e em verdade. Mas se Deus me pedir minha casa, é dele. Se Deus pedir a minha vida, é dele. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele e para Ele. Tudo é dele e para Ele. Deus precisa da sua casa? Não. Deus precisa do seu dinheiro? Não. Deus queria o filho de Isaac? Não. Ali ele estava mostrando
que era importante entregar. E ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Deus não pensou duas vezes. Não pensou se você era bom, se eu era bom, se nós iríamos aceitá-lo ou nós iríamos rejeitá-lo. Ele entregou o seu filho por amor de nós. Ele entregou em sacrifício. Deus não olhou e disse: não, eu não vou entregar, eles não merecem. Ele entregou. Isto é adoração. Entregou tudo para que houvesse salvação, para que houvesse restauração. Buscar em Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor me fará andar sobre as minhas alturas. Quantas vezes nós buscamos Deus porque temos necessidade? Ah, se Deus me dá isso, se Deus me dá aquilo, se Deus me entregasse isso. E quantas vezes fazemos promessas: se Deus me der, eu vou servi-lo. Se Deus me der, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Ah, se Deus me der um carro, todo domingo eu estarei na igreja. Não faça promessa de tolo. Deus não precisa disso. Deus quer o teu coração. Deus, Ele quer ser primeiro na tua vida. Ele quer estar acima de tudo que você tem. Ele quer ser adorado acima de tudo que Ele te entregou. A Ele pertence todas as coisas. O dinheiro você só tem porque Ele te deu. Saúde você tem porque Ele te deu. Alegria você tem porque busca Ele. Tudo que você tem está nele. Nós temos que aprender a caminhada do terceiro dia. Vencer o corpo, vencer a alma e adorar em espírito e em verdade. Adoração não é em multidões. Adoração é algo pessoal. É chegar diante da mesa e colocar o pão, a entrega. Eu entrego. É teu. Eu te honro. Eu te honro. Eu te agradeço. Então, ainda que as coisas não estejam acontecendo, não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de crer, não pare de confiar. Outro homem que aprendeu a adoração a Deus, sabia que toda a força estava em Deus e não na sua capacidade. Muitas vezes nós lutamos por poder. Alguém que me impressiona é Josué. Josué é aquele que eu olho e digo: esse é um verdadeiro adorador. Ele não estava preocupado com cargos. Quantas vezes a gente vem à igreja preocupado com cargos? Ah, eu tenho dons, se não me usar. Não. Josué não estava preocupado. Quando morre Moisés, Deus tem que chegar para ele e falar assim: Josué, assume, vá, eu estou com você. Moisés já é morto e eu preciso de você agora. Vá à frente do povo, vai direcionando. Não era alguém que estava na expectativa: quando Moisés morrer, eu assumo. Quantas vezes eu vejo em nossos dias os filhos na expectativa que o pai se vai para que ele possa herdar as coisas. Ele não caminha o caminho que o pai caminhou. Ele não trabalha como o pai que trabalhou. Mas ele tem uma expectativa que um dia o pai vai e ele vai assumir tudo. Isso é alma, isso é corpo, isso é preguiça. Isso não é ter comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor diz
que os nossos filhos vão além daquilo que nós fizemos. Nós vamos passar um bastão para os nossos filhos. E se eles não souberem correr, eles vão deixar o bastão cair. O mais importante é ensinar os nossos filhos a continuar a corrida. Saber que Deus deu, ensinar aos nossos filhos como Deus nos abençoou. Mas muitas vezes nós queremos chegar para os nossos filhos e falar assim, bater no peito, eu trabalhei, eu fiz. E ao invés de incentivar o nosso filho a ir, nós trazemos a ele um trauma. Temos que ensinar os nossos filhos a caminhar. Olha, filho, Deus me abençoou, Deus me deu sabedoria, siga comigo esse caminho. Abraão leva o seu filho e diz, vamos adorar. O que Abraão estava ensinando ao seu filho? Vamos adorar. Em nenhum momento ele disse, eu vou te matar. Nenhum momento ele disse, eu vou te matar. Nenhum momento ele disse, nós vamos subir aquela montanha e Deus está pedindo a tua vida. Nenhum momento. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, diz assim, e Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar ao terceiro dia. Deus é poderoso para ressuscitar ao terceiro dia. Quando você entra no Santo dos Santos, o Senhor ressuscita o teu casamento, ressuscita os teus negócios, ressuscita a alegria na tua casa, ressuscita a adoração na tua casa. Ao terceiro dia, Deus era poderoso para ressuscitar. É isso que diz em Hebreus. Porque Abraão foi sem medo, sem nada, sem pensar, Deus vai me tirar a única coisa que Ele me deu. Ele vai e diz, eu fui, porque eu sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ainda que ele levasse, ele era poderoso para ressuscitá-lo. Isaac representa Cristo. E Josué é aquele homem que vai no caminho, aprendeu com Moisés, como adorar a Deus, como buscar a Deus, como falar com Deus, como ouvir Deus. E ele chega diante do seu maior obstáculo, a muralha de Jericó. Ele teria que passar. Quantas vezes chegamos diante de uma muralha e não sabemos como ultrapassá-la? Tem pessoas que ficam na sua força, ficam na sua capacidade, buscam profissionais para resolver algo que é espiritual. Quantas pessoas gastam com profissionais quando algo é espiritual? Algo é espiritual. Quando o problema é espiritual, o problema é a alma. E alma, não há médico de alma. Só Deus cura a alma. Só Deus cura a alma. Há psicólogos muito bons, há psiquiatras muito bons, mas o curador de almas chama-se o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cura a alma, sara a alma. E Ele vai nos ensinando a olhar para frente, não olhar para trás. Muitas vezes nós estamos numa caminhada e olhamos para trás. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa disse algo muito importante sobre a vida. A vida é um carro. E o carro, ele tem um retrovisor, mas ele tem um vidro muito grande na frente. O retrovisor é só para olhar o que você já passou. O vidro maior está na frente, é a meta, é para frente. Quando olhar para o retrovisor é algo pequeno. Não faça o passado grande. Quantas pessoas fazem o seu passado maior? Já passou, você já venceu. Deixa o Espírito de Deus agora curar a tua alma. Deixa o Espírito Santo agora trabalhar a tua alma. E é importante então saber trabalhar, adorar a Deus em espírito. E Josué então ele está diante do seu maior obstáculo. Qual era? A muralha. Ele reúne o povo, reúne os sacerdotes. E ele diz, nós vamos dar volta nas muralhas.
os sacerdotes vão tocar a buzina. Tem coisas que só o sacerdote está pronto e apto para fazer. O povo se cale. Josué não disse, todo o povo vai gritando. Não, só no último dia, no dia da vitória. Era o dia do louvor. E eles estavam ali, rodeando a montanha, rodeando a muralha de Jericó. E estavam adorando ao Senhor. Capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim ficareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Foi uma ordem que Deus deu. Olha, rodeia, vai rodeando e adorando ao Senhor. Vai tocando a trombeta, vai anunciando o nome do Senhor, vai anunciando que o Senhor está na frente, vai anunciando que Deus dará a vitória. Como é que nós adoramos a Deus? Declarando vitória. Tem uma muralha, Deus vai derrubar. Ah, está faltando, Deus vai prover. Ao 3º dia, tudo que nós precisamos é aprender a entrar ao 3º dia. Sair do corpo. Ah, hoje eu vim aqui. Quem veio aqui hoje? Teu corpo. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, não estamos prestando atenção à palavra, estamos preocupados com o celular, estamos preocupados com o que vai acontecer. Quem veio aqui foi teu corpo. Ou muitas vezes nós nos achegamos a Deus pela alma. Ah, mas esse culto devia ter mais louvor, esse culto devia ter gente pondo a mão na minha cabeça, gente caindo, gente pulando. É a nossa alma que vem. Mas há um dia que nós temos que entrar na presença do Senhor, no lugar santíssimo. Aí é adoração. Aí não há ninguém em volta. Aí não há problema. Aí não há preocupação com o que eu tenho. Abraão poderia chegar diante daquele momento e dizer: Senhor, mas o Senhor prometeu me dar as nações, e agora o Senhor está tirando meu filho. Senhor, onde estão as tuas promessas? Quantas vezes oramos desse jeito? Senhor, o Senhor me deu tantas promessas, e agora eu estou passando por isso. Entra ao lugar santíssimo e entrega o teu melhor a Deus. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Quando você diz: eu vou adorar o Senhor, eu vou prestar um culto ao Senhor, abre mão de todas as coisas e adore o Senhor, e as demais coisas Ele fará. Ainda que não tenha, ainda que não haja, ainda que não vingue, eu continuo alegre no Senhor. Ainda que haja uma muralha que eu não sei como derrubá-la, mas o Senhor vai me dar as diretrizes, e na adoração ela vai cair. Entrega o teu melhor. Entra ao 3º dia. O 3º dia é o lugar de adoração. É o santo dos santos. Saia do estágio do corpo, saia do estágio da alma e entra onde entram os verdadeiros adoradores. Adorar em espírito e em verdade.
Entrega o seu melhor para Deus. Tudo pertence a Deus. E Ele não vai tirar nada de você. Quem tira as coisas de você é o inimigo. Porque ele veio roubar, matar e destruir. E Deus veio para te dar vida. E vida em abundância. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Essa é a promessa do Senhor. Se coloque de pé. Peça para que o Senhor te ensine adoração. Peça para que o Senhor te ensine a entrar no lugar santíssimo. Peça ao Senhor que você possa vencer a carne e vencer a tua alma. E adorá-lo em espírito e em verdade. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Não diga que você vem cultuar a Deus quando você vem apenas de corpo. Não diga que você vem cultuar a Deus quando você vem na sua alma, querendo algo para suprir a sua alma, os seus desejos. Venha adorar em espírito e em verdade. O Senhor te abençoará, o Senhor derrubará as muralhas, o Senhor trará provisão, o Senhor te abençoará. Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, te agradecemos nessa manhã, Pai. Senhor, não sabemos como te adorar. Como aquela mulher de Samaria, Pai. Muitas vezes estamos em disputas. Ali é melhor, aqui é melhor. Senhor, quantas vezes não buscamos realmente a Tua face? Quantas vezes não entramos na Tua presença por causa da nossa alma? Queremos, Senhor, sermos reconhecidos. Queremos, Senhor, sentir algo emocional. Mas, Senhor, nesta manhã, nos ensine a te adorar. Nos ensine a te buscar. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti. Tudo que temos é Teu, Senhor. Senhor, receba a minha vida, receba a minha adoração, receba o meu louvor ao Teu nome. Senhor, te pedimos, Pai, que a Tua presença, que o Teu ensinamento nos ajude e nos ensine a derrubar as muralhas que nos impedem de avançar e chegarmos à terra da promessa. Senhor, abençoa o Teu povo nesta manhã. Derrama sobre cada um a Tua bênção. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?